eu sou Irma Galhardo, escritora tocantinense. Estou aqui para ministrar uma oficina de poesia. Essa oficina de poesia faz parte do projeto Capacitando e Empoderando. O projeto Capacitando e Empoderando foi contemplado com o Prêmio Aldir Blanc Tocantins de Comunidades Quilombolas. É uma iniciativa do governo federal com o governo estadual, Arte Meio Ambiente e Ecoterra. E nós fazemos hoje essa oficina com muito carinho para você da comunidade quilombola Mimoso. Nós já fizemos outras, você vai poder conferir. Estamos aqui agora para falar de poesia, porque é importante parar para falar de poesia, porque é importante estudar a poesia, porque a poesia modifica o ser humano. A poesia, ela sensibiliza o ser, ela humaniza as pessoas. E nós estamos precisando de pessoas mais humanizadas nesse nosso mundo, né? A poesia, ela está em tudo. Ela está em todas as coisas. Ela está na música, ela está nas artes plásticas, ela está na dança, ela está na culinária, ela está no artesanato, na fotografia, ela está no riacho com pássaro ali tomando uma água, ela está naquele jeito daquela pessoa andar, porque poesia é sentimento. Poesia é o que você sente diante de determinada manifestação, seja da natureza, seja de pessoas. Então, a poesia está em tudo, está em todos os lugares. A forma escrita da poesia se chama poema. Entendeu? Poema é a forma escrita da poesia. Mas existe poesia em outras linguagens além do poema. E está em tudo, como eu disse, todo mundo pode escrever poesia, todo mundo é poeta, só não se descobriu ainda. Tem gente que tem mais sensibilidade, a gente já percebe desde cedo. Tem gente que assim vai passando pela vida muito apressadamente e nem percebe que é poeta, porque a gente precisa ter tempo e sensibilidade para extrair a poesia das coisas, mas ela está ali, ela está em tudo. Eu vou dar uns exemplos daqui a pouco de poetas que conseguiram extrair poesia de coisas impensadas, extrair poesia até de pedra e até de porta. Espera bem aí que eu vou falar. Antes, eu vou explicar para vocês a estrutura do poema, que é a forma escrita da poesia, certo? Então, o poema ele é construído em versos. O que é verso? Verso é cada linha do poema. E a reunião desses versos se chama estrofe. Quando você vê o poema, geralmente ele vem assim, os pedaços, assim, né? Um tanto de verso separado do tanto, separado do tanto. São as estrofes. Tem poema que tem várias estrofes. E as estrofes, elas podem ser de qualquer tamanho. Estrofe é reunião de versos. Então, se dois versos se reúnem, como é que é o nome dessa estrofe? É um dístico. Uma estrofe com 3 versos se chama terceto. Uma estrofe com 4 versos se chama quarteto ou quadrinha. E vai, tem nome para todos os tamanhos da estrofe. Tem estrofe de vários versos. Antigamente, para escrever poemas, precisava de rima e precisava de métrica. O que é isso? Métrica é medir os versos, metrificar e medir, contar quantas sílabas tem cada verso, porque os versos tinham que ser mais ou menos do mesmo tamanho, aquela coisa ali, como se você pegasse uma fita métrica e ficasse ali aparando as pontas para dar tudo certo. E rima? O que é rima? Rima é a combinação dos sons de determinado verso com outros versos. Aquele combinamentinho, quando tudo dá certinho, pam, 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 sabe? Rima. Então, antigamente os versos precisavam ser metrificados e rimados. O poeta tinha um trabalho tão grande para construir um poema que você não imagina. Porque além dele ter que prestar atenção na veia poética, além dele ter que prestar atenção nos elementos que ele tinha que colocar ali no poema, além dele ter que prestar atenção no recado que ele queria passar, na mensagem que ele queria passar ali nos seus versos, ele ainda tinha que ficar somando, contando, medindo sílaba de verso. E isso
tirava o foco do lirismo, tirava o foco dos elementos principais do poema. Era muito ruim, era muito chato construir poemas antigamente. A minha geração, graças a Deus, não precisou estudar métrica. Nós já não estudamos métrica na escola, porque isso já não era mais moda quando eu estudei literatura. E quando isso deixou de ser moda? Com o movimento modernista. O movimento modernista que aconteceu em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, ele jogou por terra as formas fixas de arte, ele deu liberdade para a arte, ele aboliu as regras, ele aboliu aquela chatice, aquele padrão, aquela coisa da arte ser padronizada. Porque, na verdade, a arte não pode ser padronizada, gente. A arte é uma manifestação livre, indomada. Ela não pode ter rédeas, ela tem que viver aí, ó, solto como um cavalo selvagem. Esse negócio de você colocar regras em arte, limitar, colocar arte na caixinha, não dá certo, não funciona. E na época do movimento modernista, as pessoas perceberam isso e iniciaram esse movimento. Esse movimento foi iniciado inicialmente na Europa e aqui no Brasil ele chegou em 1922. O pico do movimento modernista aqui no Brasil, o ápice do movimento modernista, foi com a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo, em um museu, em 1922. Então, agora, nós estamos no ano de 1922, estamos fazendo, aliás, 1800. Agora, 1900 mesmo. Agora nós estamos em 2022, estamos fazendo 100 anos, desculpa a confusão, estamos fazendo 100 anos da Semana de Arte Moderna. Por isso que você deve estar ouvindo falar tanto da Semana de Arte. E o que foi o modernismo? O modernismo foi esse movimento que revolucionou todas as linguagens artísticas, não só a literatura, não só a poesia. Ele se deu em todas as linguagens, em todas as formas de arte. E na poesia foi maravilhoso, porque ele jogou fora a métrica, jogou fora a rima, falou, ó, agora pode fazer o tal do verso livre. O verso livre não precisa rimar com nada, ele pode ser do tamanho que ele quiser. Agora vocês têm liberdade para fazer poesia utilizando apenas o lirismo, utilizando apenas a sonoridade, a musicalidade, o coração, a emoção. Você não precisa necessariamente rimar, você não precisa metrificar. Ah, que alívio, né? Na época do movimento da Semana de Arte Moderna, os nossos modernistas, os nossos meninos modernistas foram vaiados, foram criticados, foram rechaçados. A sociedade não aceitou aquela ruptura, não aceitou aquela nova forma de praticar a arte, de ver a arte. Eu falo meninos porque os fundadores do modernismo no Brasil foram jovens mal saídos da casa dos 20 anos. Foram jovens com 20 e poucos anos. E que, assim, jovens dotados de uma coragem, de um entusiasmo, que apesar de toda a crítica da sociedade na época, eles continuaram de cabeça erguida e o movimento modernista deu tão certo que 100 anos depois a gente vê tantas comemorações, a gente vê aí que a arte, depois do modernismo, tomou um novo rumo, outro rumo completamente diferente. Então, graças a esses jovens audaciosos, a esses jovens revolucionários, nós tivemos a liberdade de praticar uma arte autêntica, uma arte sem moldes, sem regras, sem ditames, e uma arte nacionalista, uma arte legitimamente brasileira, porque aqui no Brasil, antes do modernismo,
valorizava-se apenas o que vinha da Europa. Então a arte brasileira macaqueava a arte europeia, imitava a arte europeia, era aquela coisa de copiar, porque só era bonito o que vinha da Europa. Apesar de tanta coisa linda, tanta cultura maravilhosa, tanta manifestação cultural maravilhosa que a gente tem aqui. Então os meninos modernistas lá falaram, não, chega disso, chega de macaquear a Europa, nós temos coisas boas, a nossa cultura é linda, é pulsante, a gente tem que valorizar. Então esses meninos criaram o movimento Pau-Brasil, que é o movimento nacionalista e dentro do movimento modernista. E quem são mesmo esses meninos? Quem foram esses meninos maravilhosos? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Mafaldi, Tarsila do Amaral, Vitor Brecheret. Esses jovens, eles revolucionaram os rumos da arte no Brasil. Tem alguns que não eram tão jovens assim, tipo o Graça Aranha, né? Mas olha aí o Manuel Bandeira, que era médio. E o modernismo no Brasil, ele foi dividido em fases. Nós tivemos a segunda fase do modernismo, tivemos a terceira fase do modernismo. E nas fases posteriores, nós tivemos a alegria de ter aí o Carlos Drummond de Andrade, de ter a Clarice Lispector. Essas pessoas, esses gênios da nossa literatura também foram modernistas. Então o tempo veio mostrar que aqueles jovens audaciosos que foram tão criticados estavam certos. Eles estavam certos e o modernismo pegou e transformou. Ele transformou toda a forma de fazer arte aqui no Brasil e no mundo também, mas eu falo especificamente do Brasil, né? As coisas aqui no Brasil, aquela época chegava um pouquinho depois, então o movimento modernista na Europa foi antes, tá? Aqui no Brasil foi em 1922, a partir da Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Museu de São Paulo. Então a gente só tem que agradecer esses meninos, o atrevimento desses meninos e a genialidade, né? Porque o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade são, né, sumidades, verdadeiros gênios. Tá, então depois do movimento modernista não precisou mais rimar e as pessoas podem fazer os seus versos como bem entenderem. É claro que muitos poetas continuam rimando, tem gente que gosta de rimar. Não precisa, a não ser que seja na literatura de cordel. Lembra que a gente fez uma outra oficina aqui de literatura de cordel, que é uma modalidade poética, e lá você vai me ouvir dizer que precisa ser rimado, que a literatura de cordel tem que ter rima. Tem. A literatura de cordel especificamente tem que rimar. Mas todas as outras formas de poema, de poesia, não precisa rimar. Pode ser verso livre, pode ser aquela coisa maravilhosa, de acordo com os sentimentos, as emoções. Então nós tivemos grandes poetas na humanidade, nós temos grandes poetas, e eu quero falar de um poeta que viveu há quase 500 anos, e que é o maior poeta da língua portuguesa. Ele nasceu em Portugal, ele foi português. Eu me refiro a Luís Vaz de Camões, que escreveu uns versos tão maravilhosos que quase 500 anos depois a gente ouve e continua se emocionando. Esse poeta, ele escreveu um poema principal, mais famoso dele, aliás, o poema mais famoso da língua portuguesa é uma epopeia que se chama Os Lusíadas. O que é epopeia? Epopeia é um ato heróico contado em versos. Os Lusíadas conta umas histórias da navegação portuguesa, das conquistas portuguesas, da navegação portuguesa, por isso um ato heróico, e conta também uma parte da história de Portugal. É um poema maravilhoso, é um poema tão grande que é a grossura de um livro, é um livro, Os Lusíadas, e é um poema todo em verso rimado e metrificado. E as estrofes são todas feitas em oitavas.
são compostas de 8 versos. Então, Luiz Vaz de Camões foi um gênio da literatura universal. Ele é um dos gigantes mesmo, assim. Olha, quase 500 anos depois, a gente está falando dele aqui. Eu falo quase 500 anos, porque estima-se que ele tenha nascido em 1525, mas pode ter sido em 1524, ou 1526, ou até 1530, porque naquela época não se usava registrar os filhos. Só os nobres que faziam isso. Então, não tem um registro de Luiz Vaz de Camões. Imagina pelos escritos dele e pela época que ele viveu, faz assim uma base, né? Mas a gente não sabe exatamente. A gente só sabe que ele nasceu na década de 20 do século XVI. Então, ele estaria fazendo 500 anos agora, na década de 20 do século XXI. E o Luiz Vaz de Camões deixou uma obra vasta, deixou esse poema aí que eu falei, os Lusíadas, e deixou também muitos sonetos. O que é soneto? Soneto é uma forma fixa de poema. O soneto, ele tem sempre 14 versos. Para ele ser soneto, o poema para ser soneto, precisa ter 14 versos. Não pode ser 13, nem pode ser 15. Senão não é soneto. Pode ter um outro poema de 13 versos, não é soneto. Entendeu? Para ser soneto, para receber esse nome soneto, ele precisa ter 14 versos. E ele precisa ter 4 estrofes. Esses 14 versos, eles têm que ser distribuídos em 4 estrofes. Então, as 2 estrofes, cada uma delas tem 4 versos. São quartetos ou quadrinhas. As 2 últimas estrofes são tercetos, cada uma tem 3 versos. Então, se você contar 4, 8, 11, 14, certo? O soneto, portanto, é um poema composto de 14 versos, dividido em 4 estrofes, sendo as 2 primeiras quartetos e as 2 últimas terceiro. Essa é a regra. Existe uma exceção, que é do soneto inglês. O soneto inglês é do mesmo jeito, ele tem 14 versos do mesmo jeito, ele tem 4 estrofes do mesmo jeito. Só que as estrofes são diferentes, ao invés de ser 2 de 4 versos e 2 de 3 versos, são 3 de 4 versos e uma de 2 versos. Então são 3 quartetos e um dístico. 4, 8, 12, 14. Dístico, 2 versos, dístico. A última estrofe do soneto inglês é um dístico. Essa é a regra do soneto. Então, essa é a exceção. Porque qual é a regra? A regra é que soneto é um poema composto de 14 versos, dividido em 4 estrofes, sendo as 2 primeiras quarteto e as 2 últimas terceiro. Luiz Vaz de Camões escreveu lindos sonetos, muitos sonetos. Ele foi um dos maiores sonetistas da literatura universal, né? Um dos mais antigos. E muitos desses sonetos chegaram até nós, sonetos maravilhosos. E quando ele escrevia, ele não colocava título, ele não tinha o hábito de dar título para os seus sonetos. E como é então que a gente identifica esses sonetos, Luiz Vaz de Camões? A gente identifica com o primeiro verso de cada soneto. Então, o título do soneto de Camões é o primeiro verso de cada soneto. É assim que a gente... Então, eu vou falar aqui para você um soneto que foi escrito há quase 5 séculos e que chegou até nós e que a gente entende porque é um clássico, e o que faz uma obra ser clássica é exatamente o entendimento, é exatamente a temporalidade, é exatamente ela ser atual em qualquer tempo, ela conseguir se fazer entender, ela conseguir emocionar. Então, esse poema, portanto, é um clássico e quase 500 anos depois a gente entende, a gente acha bonito, a gente gosta. Eu vou contar para você, falar para você um poema que Camões fez de uma história lá da Bíblia. Ele pegou um trecho da história da Bíblia, a história de Raquel e de Jacó, e ele contou essa história em forma de soneto. Ele contou essa história em apenas 14 versos. Vamos ouvir? Como é que é o nome do poema? Como é que é o primeiro verso? 7 anos de pastor. Então vamos lá. 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, pois a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia
passava contentando-se com vê-la. Porém, Labão, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que, com enganos, lhe fora assim negada a sua pastora, como se não a houvera merecido, começa a servir mais 7 anos, dizendo: mais serviria, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Então tá aí um soneto de Luiz Vaz de Camões, escrito há muitos séculos. Ele escreveu um outro soneto muito famoso que o músico do Legião Urbana, Renato Russo, musicou na década de 80 e foi sucesso absoluto essa música. É um soneto do Luiz Vaz de Camões, a música que diz assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um não contentar-se de contente, a dor que desatina sem doer. Veja o restante: é um não querer mais que bem querer, solitário andar por entre a gente. Veja aí, é lindo, é lindo, é lindo esse poema. Foi escrito há quase 500 anos. No entanto, tão atual que a minha geração, cantou essa música de olhos fechados e amou, porque a música ficou linda de fato. Veja aí, Legião Urbana, amor é fogo que arde sem se ver. Veja tanto que é bonita essa música. Nós tivemos um poeta aqui no Brasil, tivemos vários que escreveram sonetos lindos, mas eu vou destacar um poeta brasileiro que morreu relativamente recente, tem poucas décadas da morte dele, mas ele está muito presente nos livros didáticos, ele está muito presente na nossa vida, porque ele escreveu muitos versos. E os versos dele são queridos, são versos que a gente gosta, que a gente ama, que a gente está sempre lembrando ali. Eu falo do Vinícius de Moraes, que você deve conhecer, o nosso poetinha, nosso querido poetinha. Ele escreveu muitos versos e bons sonetos também. Apesar dele não precisar rimar, não precisar fazer sonetos, que é uma forma fixa de poema, ainda assim ele fez sonetos lindos, com rimas maravilhosas. E eu vou falar aqui para você o Soneto da Fidelidade, que é um poema muito popular na nossa língua. É tido como um dos poemas brasileiros mais famosos, mais popular. Você conhece o Soneto da Fidelidade? Você já deve ter ouvido na voz da Maria Bethânia, do próprio Vinícius, que ele musicou também. Tem muitos músicos que falam o soneto antes de começar a música bonita. Falam o Soneto da Fidelidade. É bem assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e quanto ao zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se cante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, em seu louvor, e espalhar meu canto, e rir meu riso, ou derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Então tá aí esse soneto belíssimo do Vinícius de Moraes. Ele escreveu outros que você pode conferir aí na net. Mas esse, como eu disse, é o mais famoso dele e um dos mais famosos da nossa língua brasileira, tá? Então, o Vinícius escreveu também muitos poemas infantis, poemas que caíram no gosto da criançada, cada poema melhor do que o outro. E ele fez um livro que se chama Arca de Noé, depois ele musicou com o Toquinho esse livro. E esses poemas, que são essas músicas também, então aí, ó, você deve conhecer um monte. Lembra aí? Lembra de uma, pelo menos de uma. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha. Mas era
feita com muito esmero na Rua dos Bobos, no número 0. Que mais do Vinícius de Moraes que você sabe? As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então, ó, que escuridão. O que mais do Vinícius de Moraes que a gente pode lembrar aqui? A foca. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminhas? É dar ela uma sarrinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. O que mais do Vinícius? Muita coisa. Mas tem um poema dele que eu gosto de trazer para esta oficina, que é um poema que eu uso como exemplo para te mostrar que a gente pode extrair poesia de qualquer coisa, que a poesia está em tudo e em todos os lugares, até em coisas impensadas, como, por exemplo, uma porta, um pedaço de madeira morta. Ninguém imaginou tirar a poesia de um pedaço de madeira morta. Vinícius de Moraes fez e fez lindamente. Esses versos eu aprendi quando eu era bem pequenininho, então eu troco, eu mudo de lugar, mas vale a lembrança, eu vou falar aqui uns fragmentos do poema, e se você quiser ver melhor, você vai no Google e acessa que ele está lá. O nome do poema, A Porta, de Vinícius de Moraes. Eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro de supetão para passar o capitão. Eu abro devagarinho para passar o menininho. E abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu só não abro para aquele que diz, e a mim bem pouco importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Tem mais coisa, né? Mas você viu aí que o Vinícius de Moraes extraiu poesia de uma porta. Agora eu vou falar de um outro poeta, que é um exemplo que eu uso também para falar que a gente pode extrair poesia de qualquer coisa. Eu falo então do poeta que extraiu poesia de uma pedra. Ah, gente, como que alguém tira poesia de porta? Como que alguém tira poesia de pedra? Se eles conseguiram tirar poesia de porta e de pedra, imagina você quando poesia você não vai extrair aí das belezas maravilhosas da comunidade quilombola Mimoso, hein? Da história aí de Mimoso. Vamos extrair poesia das coisas, a poesia está em todo lugar. Só não vê quem não sabe olhar. Daqui a pouco eu vou continuar esses versos. Antes de continuar os versos, eu vou dar o exemplo que eu falei do poeta que extraiu poesia da pedra. Ó, o nome do poeta? Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta maior. O poeta mais maravilhoso da língua brasileira. Eu disse que Camões é o maior poeta da língua portuguesa. Carlos Drummond de Andrade é o maior poeta da língua brasileira. Não sou eu que falo isso, a crítica literária que os aclamou assim, tá? Ficou convencionado que eles são os maiores. Então, o Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta maior, o apelido dele é exatamente poeta maior. O nosso poeta maior escreveu coisas belíssimas, coisas maravilhosas. Ele extraía poesia do cotidiano, ele extraía poesia das coisas simples. Ele popularizou a poesia, ele democratizou a poesia, porque antes dele a poesia era muito elitizada, era cheia de palavras difíceis que o povo não entendia e deixava para lá. O povão não consumia poesia, porque as poesias eram coisas de livro, de coisa de gente culta demais, que sabia palavras difíceis. Carlos Drummond de Andrade passou a oferecer uma poesia com uma linguagem popular, uma linguagem simples, uma linguagem do dia a dia. Ele passou a tirar a poesia das coisas mais banais. Vou mostrar algumas aqui. Mas eu começo com a pedra, que foi esse poema emblemático dele, que ele conseguiu extrair poesia
de uma coisa impensada, né, gente? Extrair poesia de uma pedra. Na época do poema, houve muita crítica, no entanto, décadas depois o poema está aí campeão de análise em vestibulares, o poema está aí servindo inclusive de quase que de ditado popular, né? A gente está se referenciando a esse poema. Vou falar a pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais me esquecerei daqueles dias na vida das minhas retinas tão fatigadas. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então você viu aí que é um poema que ele repete, ele fala de uma pedra, ele fica repetindo. Na época, as pessoas não entenderam e o poema foi muito criticado. Mas o poeta, ele se utilizou da metáfora para fazer esse poema. O que é metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem que é comparar, é comparação. Então, o poeta comparou a dor imensa que ele estava sentindo com a perda de um filho que morreu ao nascer. Então essa dor era tão grande que ele falou dela de uma forma metafórica. Ele utilizou a metáfora da pedra, que fez a comparação dessa dor com a pedra. Entendeu? Por que ele fez isso? Porque a linguagem poética tem que ser uma linguagem econômica. Uma linguagem ali meio que simbólica. Você não coloca tudo que você quer falar num verso, senão o verso fica muito grande, né? Fica aquele verso estranho, deselegante. Então, para o poeta fazer bons versos, fazer versos ali econômicos, versos que ele fala muito com poucas palavras, versos enxutos, ele se utiliza de metáfora. O que é metáfora? Essa figura de linguagem que você faz uma comparação. Então, por exemplo, ao invés de você falar o meu amigo o meu amigo luta demais, ele vence todas as lutas, ninguém ganha dele, ele parece um bicho lutando. Você fala, o meu amigo é um leão. Você comparou o seu amigo com o leão, você utilizou da metáfora, fez uma comparação perfeita, porque todo mundo sabe que leão é o rei da criação, é o animal mais forte. Então a gente já entendeu que seu amigo é muito forte. Se você quer falar que o seu professor é muito eloquente, que ele é muito carismático, que ele fala lindamente, que ele prende a atenção, que ele brilha, que ele chama todos os holofotes para ele, você fala só o quê? Meu professor é o sol. Pronto, falou tudo. Você utilizou da metáfora, você comparou seu professor com o sol, e todo mundo sabe que o sol é o astro rei, que o sol brilha incessantemente. Então, você falou quem é seu professor, a gente entendeu. Na linguagem poética, a gente entendeu. Então, a metáfora é uma figura de linguagem muito usada pelo poeta. Existem outras figuras de linguagem, por exemplo, hipérbole, exagero, quando você fala assim, tô morrendo de fome, vou comer. Se você tá dentro da sua casa, você não vai morrer de fome, você exagerou, não foi? Se você fala assim, ó, eu fui ali na rua, menina, meu pé, voltei, meu pé caiu de tanto que eu andei. Seu pé não caiu de tanto que você andou, que foi ali na rua. Você exagerou, você utilizou de uma figura de linguagem chamada hipérbole. Tem várias figuras de linguagem. Tem uma outra figura de linguagem que o poeta usa muito, que é a onomatopeia. O que é onomatopeia? É o tic-tac que tem lá no poema do Vinícius de Moraes, do relógio, quando ele fala tic-tac, tic-tac. Isso é onomatopeia. Quando o poeta fala do passarinho que faz piu-piu, 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 é uma onomatopeia, é um som de animal. Então, o que é onomatopeia? É som de objetos, de coisas ou de animais. Entendeu? Então, o poeta usa muito onomatopeia no poema. Mas a figura de linguagem que o poeta mais usa é a metáfora. A metáfora, a comparação. Comparação. Metáfora é uma das principais ferramentas do poeta. Então, o Carlos Drummond de Andrade se utilizou da metáfora da pedra para falar da dor que ele estava sentindo.
É porque às vezes as palavras cruas no poema não fica tão bonito, não fica tão lírico. Então você fala por subterfúgio, você fala por metáforas, certo? E ele fez isso. Ele utilizou a metáfora da pedra para falar da dor e ele utilizou a repetição para falar o quanto essa pedra era grande, o quanto essa dor o impossibilitava de seguir. Por isso que ele fica, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Porque a pedra era tão grande, era tão gigante que não o deixava seguir. Né? A dor que ele sentia com a morte do filho o impossibilitava de agir. Então esse poema, bem metafórico, é um poema famoso do Carlos Drummond de Andrade, mas ele tem um outro poema bonitinho, pequenininho, que foi feito em 1930, que é um dos poemas mais queridinhos dele. Assim, a gente vê releituras variadas nessas exposições de arte que a gente vai. Sempre tem uma releitura desse poema em forma de bordado, em forma de pintura, em forma de artesanato, de alguma coisa. Eu me refiro ao poema Cidadezinha Qualquer, do Carlos Drummond de Andrade. Você conhece? Esse poema está no livro, um livro que ele escreveu, algumas coisas de 1930. E chegou até nós e nos encanta. Vou falar ele para vocês. E olha que simplicidade, e olha como ele democratizou, como ele popularizou a poesia. Porque o que ele coloca nesses versos? Coisas banais, coisas ali do dia a dia, coisas que a gente nem imagina que existe poesia. E ele conseguiu ver, conseguiu trazer pra gente, a gente adora. Mesmo décadas depois. Então vamos lá. Cidadezinha Qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Viu aí? Viu de que o Carlos Drummond de Andrade conseguiu extrair poesia? De uma vida bem besta, como ele mesmo falou, né? Casas entre bananeiros, mulheres entre laranjeiros. Amor, pomar, cantar. Gente, não é? Então, se esses poetas conseguiram, você também vai conseguir extrair poesia das coisas belas aí da sua comunidade. Tenho certeza disso. Tem uma outra poetisa que a gente não pode deixar de falar, que é assim, muito importante para a literatura infantil, principalmente a literatura infantil brasileira, que é a Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles deixou uma obra vasta, deixou uma obra maravilhosa, e ela é tida assim como uma espécie de divisor de águas, ela é tida como uma espécie de marco, porque antes dela, a literatura infantil era assim meio enfadonha, meio chata, sempre com aquele negócio de querer passar valor moral, de querer passar amor pelo país, amor pela pátria. Não tinha a poesia pela poesia, o poema pela sonoridade, pelo encantamento, não tinha. Sempre ele querendo passar uma mensagem educativa. Então, a Cecília Meirelles apareceu com um livro que se chama O Isto, Aquilo, e revolucionou o fazer poético infantil, porque ela veio com os poemas, e você inclusive deve conhecer vários deles, porque eles estão aí nos livros didáticos, muitos poemas da Cecília Meirelles preferidíssimos, as crianças amam. Vamos lembrar alguns, por exemplo, A Bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece o dó nem o ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece o mi nem o fá, mas inclina o corpo pra cá e pra lá. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar, não fica tonta e nem sai do lugar. Põe na cabeça uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e vai dormir como as outras crianças. Então isso é Cecília Meirelles, está aí nos livros didáticos, é campeã de
concurso infantil de escolha em concurso de poesia infantil e muitos outros também dela, né? Mas o que mais que a gente pode lembrar dela aqui? Colar de Carolina, com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. O colar de Carolina colore o colo de cal e torna corada a menina, e o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. O que mais que a gente lembra da Cecília Meirelles? As meninas, Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e dizia, bom dia. Lembraremos daquelas meninas que moravam naquela janela, uma que se chamava Arabella, outra que se chamava Carolina, mas a nossa eterna saudade é Maria, que dizia com voz de amizade, bom dia. A gente pode lembrar dela também, por exemplo, a chácara do Chico Bolacha. O que se procura nunca se acha. Dizem que na chácara do Chico só tem mesmo chuchu e um cachorrinho coxo que se chama Caxambu. Se você é professor, esse poema é excelente para trabalhar, né, a sonoridade do X, do CH. Tem, os meninos na mata, 3 meninos na mata, ouviram a pombinha gemer. Eu acho que ele está com fome, disse o primeiro. E com certeza vai morrer. 3 meninos na mata, ouviram a pombinha carpir. Esse poeminha é tão lindo, tão singelo, a criança que aprende, lembra para sempre, porque assim, é bem graciosinho, né? Uma ternurinha. Que mais? Que outro poema da Cecília Meirelles? O Último Andar, que é lá que eu quero morar. Ai, lindo. O leilão de jardim. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores. Ai, isso é lindo. Ou isto, aquilo também é perfeito, que é o que dá o nome do livro. E esse livro que eu falo que é Divisor de Águas. Ou se põe a luva e não usa o anel, ou se usa o anel e não põe a luva, ou se compra o doce e não guarda o dinheiro, ou se guarda o dinheiro e não compra o doce, ou isso, aquilo, ou isso, e vive escolhendo o dia inteiro. É lindo esse. É são tantos da Cecília, né? O que mais que a gente pode lembrar aqui? A gente pode lembrar, por exemplo, eu falei o colar de Carolina, falei a chácara do Chico Bolacha, falei o andar, falei a pombinha da mata. Olha quantos poemas da Cecília Meirelles, só os infantis. E tem uns de adulto belíssimos, por exemplo, Epigrama, número 8. Ah, que poema que eu acho lindo. Encostei-me a ti, sabendo bem que eras apenas onda, sabendo bem que eras nuvem, depus a minha vida em ti. E como sabia bem tudo isso e dei-me ao teu destino incerto, fiquei sem poder chorar quando caí. A Cecília é autora daquele eu canto porque o momento existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Esse poema é belíssimo. E ela é também autora do Retrato, lembra? A cadeira vazia do lado do retrato. E de tantos outros, de Caronte. Caronte, onde ela fala das perdas familiares, dos entes familiares que ela teve, né? A mãe, o pai. Então, quem que é Caronte? Caronte é aquele barqueiro da mitologia grega. Era um barqueiro que transportava as almas para o mundo do Hades, né? Então, na mitologia, na antiguidade, os mortos eram enterrados com moeda na língua, debaixo da língua,
que era para pagar o Caronte, para pagar essa travessia da alma, né, quando ia para o outro mundo, segundo a crença deles. E a Cecília Meirelles faz um poema onde ela fala Caronte, meu pai, minha mãe e meus irmãos também já passaram pelas suas mãos. Resta-me eu, a derradeira. Leve-me como companheiro. É bem bonito esse o poema. E tantos outros que a Cecília... Tem um que ela diz assim: fez tanto luar que eu pensei nos teus olhos antigos e nas tuas antigas palavras. O vento trouxe de longe tantos lugares em que estivemos, que eu tornei a viver contigo enquanto o vento passava. Tem uma outra inscrição na areia que é assim: meu amor não tem importância nenhuma, não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Desfolha-se por quem? Por quem se perfuma? O meu amor não tem importância nenhuma. A inscrição na areia, o nome desse. Cecília é maravilhosa, deixou uma obra vasta. Você pode conhecer, você pode divulgar, utilizar para educar essa criança que está aí próxima a você, seja seu sobrinho, seu neto, seu filho, seu vizinho, né? Aquela pessoa que a gente quer que tenha uma vida mais pautada na poesia, aquela pessoa que a gente ama, né? Que a gente faz questão de que ela tenha uma vida mais poética, mais feliz. Então, use e abuse da Cecília Meirelles, ou você mesmo, porque, como eu disse, poesia é educação, você tem que educar seu ouvido, ouvir bons versos. E a Cecília Meirelles é uma excelente poeta que a gente precisa ouvir, precisa ler, precisa beber dela. Eu repito, a gente tem que ler muitos clássicos, a gente tem que beber da fonte, do néctar mesmo. Se a gente quer ser um bom poeta, se a gente quer escrever bons versos, ou se quer aprender a saborear a poesia na sua totalidade, ser aquela pessoa que realmente sente o enleio ali das narrativas poéticas. Então isso você vai ter que educar o seu ouvido, se você quer ser essa pessoa que consegue saborear plenamente os versos, seja quaisquer deles, seja Drummond, desde os mais simples a um Homero, a um Cícero, né, a um bem sofisticado, a um Shakespeare. Então, eduque o seu ouvido, Cecília, é um bom caminho. Quem mais que pode ser assim maravilhoso aqui dos 5 gigantes que nós temos, os nossos gigantes poetas da língua brasileira, né? Os relativamente contemporâneos, gigantes contemporâneos. Então eu diria o Vinícius de Moraes, que a gente já falou dele, a Cecília Meirelles, maravilhosa, o Carlos Drummond de Andrade, o Manuel Bandeira e o Mário Quintana. Então esses 3 aqui a gente já deu assim umas pinceladas, não vai se deter mais para poder sobrar tempo para falar desses outros 2 um pouquinho, né? Nossa proposta aqui é 1 hora só e nós não temos tanto tempo assim, então eu vou falar, eu vou deixar a Cecília e você vai pesquisar mais sobre ela, e tem muita coisa para você conhecer da Cecília Meirelles. E eu vou falar um pouquinho então do Manuel Bandeira, nosso querido Bandeira. Bandeira foi um modernista, um dos poemas dele, Os Sapos, foi utilizado na Semana de Arte Moderna, foi lido na Semana de Arte Moderna lá no museu, há um século atrás, e causou muita estranheza. As pessoas inicialmente não gostaram, mas depois o poema se tornou uma espécie de bandeira mesmo, até um trocadilho do Drummond, o Carlos Drummond de Andrade. Ele faz uns versos fazendo uma brincadeira com o sobrenome do Manuel Bandeira e o fato dele ter tido um poema usado como bandeira na Semana de Arte Moderna, um poema que foi declamado, que foi falado aos 4 ventos
e que dava o recado, um dos recados principais do modernismo no Brasil, que era exatamente a questão do resgate da nossa brasilidade, do parar de imitar as coisas lá de fora. Então o poema que eu me refiro, do Manuel Bandeira, que se chama Os Sapos. Veja isso, esse poema, Os Sapos. Nesse poema ele compara a sociedade brasileira com os sapos que só coacham, imitando, né? O sapo boi, né? Seu pai foi para a guerra, foi, não foi, foi, não foi. Então com isso ele queria dizer que nossa sociedade coachava, imitava a cultura europeia, quando nós tínhamos tanta coisa linda aqui para ser mostrado nas nossas muitas vertentes das linguagens culturais. Então, o Bandeira é um modernista, Manuel Bandeira, ele deixou versos belíssimos, versos assim marcantes. Eu, por exemplo, tenho um poema dele que eu conheci ainda quando eu tinha 6 anos, lá no meu livro didático, e que eu amo e que eu acho de muita ternura, e todo mundo que conhece, gosta também. Me refiro a Um Pouquinho da Índia. Quem gosta do poema, quando a gente fala Um Pouquinho da Índia, a pessoa fala, Um Pouquinho da Índia, porque é um poema assim de muito lirismo, é uma ternurinha, como ele fala mesmo no poema. Então vamos ouvir o poeminha que eu conheci lá no meu livro didático de português, do 2º ano primário, no ano de 1974, 75, tem muitos anos isso, né, gente? E eu consigo me lembrar e falo isso, falo inclusive o ano, para você ver a importância da poesia, da boa poesia ser inserida bem nos primeiros anos ainda da vida da criança, da vida escolar. Ela vai levar para sempre, ela vai automaticamente gostar de verso. Então vamos lá no Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos. Ele não gostava. Só queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum da minha ternurinha. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Então você observou aí a utilização do verso livre, né? Não tem mais aquela coisa de metrificar, de colocar ali limite para o tamanho do verso. Então o Bandeira, ele produziu versos belíssimos, marcantes, e utilizando essa liberdade conquistada aí durante o modernismo, durante o movimento que ele foi um dos que participou ativamente. Então, a gente falou aqui de Bandeira, vamos falar mais um poeminha de Bandeira, né, gente? Ele tem tanta coisa. Você conhece alguma coisa dele mais? Você conhece um poema de cunho social fortíssimo, que é o poema O Bicho, lembra? Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, comia. O bicho, meu Deus, não era o cão, o bicho não era um gato, o bicho não era o rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então é bem atual esse poema. Nós estamos aí vivendo um momento, felizmente, vivendo um momento semelhante, um momento onde as pessoas estão se desumanizando em consequência da forma de governo que está acontecendo no nosso país. Isso é muito triste, né? O número de pessoas que estão passando necessidades básicas, que estão aí correndo atrás de carro de lixo, é uma coisa muito triste. E o poeta deve denunciar essas mazelas, deve denunciar essas injustiças sociais em seus versos, como fizeram tantos no passado, como fazem alguns hoje. Então precisamos de mais poetas. Quando eu falo para construir um mundo melhor, é sobre todos os aspectos, não é construir só semeando flores, é construir lutando também, né? Porque os direitos existentes, os direitos sociais, eles existem
porque alguém lutou por eles, porque um grupo social lutou por eles. Ele sempre foi assim, né? Não se consegue gratuitamente os seus direitos sociais, porque não é de interesse do colonizador, porque não é de interesse do patrão. Então, se você quer, você tem que lutar muito, provar que você precisa. E é uma questão de cidadania, inclusive, você reivindicar seus direitos. E os poetas que fizeram esse trabalho, assim, de mostrar para a sociedade essas necessidades de determinadas camadas sociais, eles foram fundamentais, como é o caso, por exemplo, do nosso poeta baiano Castro Alves, o abolicionista. Castro Alves, apesar de ter morrido bem jovem, ele morreu com apenas 24 anos, e apesar de ser de família abastada, de não precisar se preocupar assim, como ele era um dos favorecidos, ele não precisava tanto lutar por justiça social, porque, né, ele não estava tendo nenhuma necessidade sendo agredido ali. No entanto, ele se tornou um defensor dos escravos, ele foi o poeta abolicionista, o poeta condoureiro, aquele poeta que falou das tristezas da escravidão, das mazelas da escravidão. Foi aquele poeta que humanizou o negro que na época dele era mercadoria. Lembra que o escravo no Brasil era tido como mercadoria? Ele era vendido, ele era comercializado. E um poeta que, da alta sociedade, o Castro Alves, a família do Castro Alves era rica, era abastado, o pai dele era médico. Ele pôde sair da sua cidade e ir para Recife estudar direito. Isso significava muito dinheiro naquela época, que os estudos não eram democratizados como hoje, né? Então, para você estudar, você tinha que ter dinheiro. E Castro Alves, desde os 16 anos, que ele já tinha aquela vida de bom vivant, de rapaz, de viver à noite, parecendo que sabia que ia morrer jovem, né? Exagerou. E o certo é que ele morreu aos 24 anos, no entanto, deixou uma obra vasta, vastíssima, e uma obra de cunho social muito forte, uma obra que denunciava os desmandes da época, as injustiças sociais da época, denunciava tudo o que acontecia de violento contra os escravos. Ele deixou poemas épicos, poemas que jamais desaparecerão da literatura universal, como é o caso, por exemplo, de Vozes da África, como é o caso, por exemplo, de Navios Negreiros, que são poemas assim, longos e de uma carga emocional assim, fortíssima, que dificilmente a gente consegue falar aquele poema sem terminar em lágrimas, porque o poema realmente é um soco no estômago, né? É muita tristeza que ele retrata ali, que era a realidade da época, todas aquelas crueldades contra o escravo. Então, Castro Alves foi esse poeta maravilhoso que denunciou muito bem as injustiças sociais de sua época e deixou uma obra vasta, apesar de ter morrido jovem, com apenas 24 anos. Cumpriu bem seu papel, cumpriu bem seu papel de cidadão, exerceu plenamente, não só usufruindo dos seus direitos, mas vigiando e olha, não, vamos prestar atenção nisso e naquilo. Então ele foi uma bandeira maravilhosa. Eu falei bandeira e me lembrei agora que eu tinha dito, nesse instante, que o Drummond tinha feito um trocadilho com bandeira, o nome Bandeira, do Manuel Bandeira, né? Porque o Manuel Bandeira tinha um poema de sapo. E não falei o trocadilho, não foi isso? Volto lá. Contador de histórias é assim. Ele ministra a oficina e ele vai contando história, uma no meio da outra. Só que ele acaba retomando, pegando o fio e voltando para amarrar. Ele não deixa a ponta solta não, tá? Então eu volto para amarrar a história lá que eu contei, o breve comentário que eu fiz do trocadilho que o Drummond fez a homenagem que o Carlos Drummond de Andrade fez para o Manuel Bandeira. Ele falou assim: Bandeira, Manuel, aliás, ele falou: Manuel,
O seu nome para nós é bandeira, né? É um trocadilho e uma referência ao fato do poema Os Sapos do Bandeira ter sido utilizado na Semana de Arte Moderna de 1922, que estamos fazendo exatamente 100 anos agora. E aí, o que é que o Bandeira respondeu para o Drummond, já que poeta é assim, responde tudo em verso, fala em verso, elogia em verso, e o outro responde em verso. O que é que o Manuel Bandeira, então, respondeu quando o Drummond falou isso para ele? Manuel, teu nome para nós é Bandeira. Então, Manuel Bandeira respondeu: para te falar a verdade, o nome que eu mais admiro é Carlos Drummond de Andrade. Olha que legal. Coisa de quem gosta de falar em versos. Então, nós temos muita coisa bonita do Manuel Bandeira. Você deve conhecer também Irene. Você lembra de Irene? Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu. Com licença, meu branco. E São Pedro Bonachão. Pode entrar, Irene. Você não precisa pedir licença. E tem muitas outras coisas do Bandeira que você pode pesquisar. E Café com Pão, Criança Ama esse poema. Tem muita sonoridade, veja esse aí. E tantos outros, tá? Eu adoro o Momento no Café, amo esse poema dele. Quando o enterro passou, é muito bom esse poema, veja. Mas a gente já está quase chegando no final do nosso momento aqui, da nossa oficina. Eu vou só falar um pouquinho do Mário Quintana, né? Porque eu disse que são 5 gigantes e acabei botando aqui o Castro Alves no meio, falei aqui do Castro Alves e não vou encerrar o nosso momento sem falar do Mário Quintana, que é um gigante gigantíssimo. E deixo de fazer justiça a muitos outros, né? Estou trazendo da contemporaneidade. Castro Alves entrou aqui por acaso, ele não era para entrar, que ele é mais antigo um pouquinho. Só que eu fui falar das questões sociais, de poeta que abraça as causas sociais, e trouxe o Castro Alves aqui. Mas eu não vou deixar que isso prejudique o Manuel Bandeira, que é nosso contemporâneo, morreu há poucas décadas, está bem mais atual do que Castro Alves. E deixou uma obra assim, que é bem mais coloquial, né? Um linguajar que está mais próximo da nossa realidade, porque o Quintana está bem aqui, né? Castro Alves já está um pouco mais atrás. Então, o Quintana, esse poeta maravilhoso, lá de Porto Alegre, o Poetinha da Ternura, que você conhece muita coisa dele. Quer ver uma coisa? Poema enjoadinho. Todos que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão e eu passarinho. O que mais do Quintana que você conhece? De cima do meu telhado, pirulim, lulim, lulim, um anjo todo molhado soluça no seu flautim. E acho que vai chover e tudo foi sempre assim. Parece que vou sofrer, pirulim, lulim, lulim. É assim, o Quintana tem umas coisas muito lindas que você pode pesquisar aí. É aquele 666 que eu amo, que eu acho aquele poema assim, como é que é mesmo? A vida é o dever que trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram-se 60 anos. Esse poema do Mário Quintana, como ele possibilita reflexões, né, gente? Então é isso, eu vou ter que parar, porque parece que o nosso tempo já deu aqui, né? Então, veja todas as oficinas que nós estamos disponibilizando aí para vocês. É um pacote com 10 oficinas. Cada uma melhor que a outra, feita com muito carinho. E eu tenho certeza que você não será o mesmo depois dessas oficinas. Então veja, elas vão ficar permanentemente aí no canal Ecoterra ou no blog Projeto Capacitando e Empoderando. Um grande beijo, fique bem e até a próxima. Tchau!